Boa noite, salve, salve, nação santista, começando mais um boletim do Diário do Peixe. Eu sou Giovanni Martinelli e vou levar para vocês na próxima meia hora aí um pouquinho das últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que vive uma semana tranquila em campo, depois de uma boa atuação, uma vitória bastante convincente diante do Estudiantes. Tem uma semana para trabalhar, não joga no final de semana, seria o jogo da terceira rodada contra o Vasco, mas esse jogo foi adiado, vai ser o primeiro jogo do futebol brasileiro após a Copa do Mundo. Então o Santos tem esse tempo aí para se preparar, e terça-feira a gente tem uma decisão na Copa Libertadores diante do Nacional no Uruguai. O Santos pode até já entrar em campo classificado para as oitavas de final da competição, dependendo do resultado do jogo entre Real Garcilasso e Estudiantes, que vai acontecer em Cusco um pouquinho mais cedo do que o jogo do Santos. Então, o Santos está bem com a vaga aí bem encaminhada. Então, a gente vai falar um pouquinho desse jogo e comentar algumas notícias do Diário do Peixe nessa sexta-feira. Tem algumas notícias interessantes, algumas complicadas, alguns temas que vocês sempre gostam que a gente comente. Então, vamos aproveitar todo mundo que está entrando lá para conversar um pouquinho nesses próximos 30 minutos. Já dá boa noite ao Thiago Tomás, ao Jefferson Santos, ao Márcio Bolognani, e a pergunta ali sempre é a mesma, sempre do meia, o Ganso, o Zelarayan, e a resposta, infelizmente, é sempre a mesma, por enquanto nada. Vai acontecer mais na pausa da Copa, quando o mercado, a janela aqui no Brasil abrir de novo. O Sevilha tem algumas sinalizações de interesse pelo Ganso, a gente já comentou aqui, mas o Ganso tem interesse em voltar, vai depender um pouco de como andar esse mercado aí por Sevilha na próxima janela. E aí o Zelarayan, a mesma coisa. O Zelarayan não acredito muito, porque ele está jogando lá no Tigres. Eu acho que é mais difícil. Vamos esperar. Tem a vontade dele, né? A gente até deu uma matéria aqui no Diário, quando começou a negociação, que ele mandou uma foto dele com a camisa do Santos para o presidente Pérez, deixou o Pérez bastante animado. Então tem uma vontade dele realmente de vir para o Santos. Mas vamos ver se o Tigres vai liberar. Não acho que vai ser tão fácil assim. Boa noite para o Paulo Carreta Júnior, para o Renato Santos de Suzano, o Mauro Porto, o Renato. Vamos falar um pouquinho do Renato, né? Pergunta do Renato em cima do Léo Cittadini. Renato, essa situação é um pouco mais delicada do que parece, tá? O Léo Cittadini tem contrato com o Santos até o final do ano, apenas por enquanto, e agora, daqui a um mês e meio, 2 meses, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, o Santos está tentando a negociação, e na hora da negociação para a renovação, apareceram essas supostas propostas do México e da Itália, né? Então, é um pouco complicado esse tipo de coisa. Eu acho que pode ter muitas vezes. O empresário solta isso para tentar valorizar e conseguir um contrato melhor. A gente vai publicar nas próximas horas uma matéria do Léo Cittadini dizendo que a vontade dele é ficar no Santos. Então, como envolve essa negociação de renovação de contrato, a gente sempre fica um pouco de pé atrás, entendeu? Porque tem muita gente que tenta colocar alguma coisa para valorizar o jogador, conseguir um contrato melhor, e no fim, essas propostas não existem, né? Muitas vezes é até o empresário que liga para o clube e oferece, o clube fala, vou analisar, e daí o empresário diz que já tem proposta, e não é assim, a gente sabe que não é assim que funciona. Então a gente vai tratar um pouquinho mais de cautela esse caso do Léo Cittadini, para evitar que entre nesse tipo, e até atrapalhar o Santos nessa negociação, né, para evitar que seja feito um leilão aí com a situação do Léo Cittadini, mas vamos esperar. Como eu disse, a gente vai publicar uma matéria nas próximas horas do Diário do Peixe, que a vontade do Cittadini é ficar. O Mauro Porto diz que acha que o time do Santos deu liga já. Eu também sou santista e acho que não. Mauro, é o seguinte, eu acho que o time do Santos é irregular, a gente não sabe muito o que esperar, né? Se você pegar os últimos 3 jogos,
Contra o Ceará, o primeiro tempo foi regular, o segundo tempo foi bom. Contra o Bahia, o jogo inteiro foi muito ruim. E contra o Estudiantes, o jogo inteiro foi muito bom. Então, assim, a gente ainda não sabe muito bem o que esperar, né? E acho que isso é natural até de um time que está em formação, como é o time do Santos. Vamos esperar que agora com essa semana que o Jair teve de novo para trabalhar, que o time mostre uma reação bacana, repita a atuação que teve contra o Estudiantes na partida contra o Nacional, porque depois a gente até publicou uma matéria no Diário também, não sei se vocês acompanharam, depois desse jogo, nesse jogo contra o Nacional, aliás, o Santos começa uma maratona de jogos, né? Até a Copa do Mundo serão 13 jogos em 44 dias, é quase um jogo a cada 3 dias. Então, assim, o Santos vai precisar de uma boa preparação física, vai precisar de elenco, porque certamente vai ter problema nesses dias, são muitos jogos, então o Santos vai ter que dosar um pouquinho. Tem uma partida contra o Luverdense, o Santos vai ter que tentar, na minha modesta opinião, o Santos tem que fazer o resultado no jogo de ida, que vai ser no dia 10 na Vila Belmiro. O Diário até antecipou isso, que o Santos queria jogar em São Paulo, mas não daria por causa de data. Então, na minha modesta opinião, o Santos tem que fazer esse resultado no jogo de ida para tentar jogar com um time alternativo no jogo de volta. E o jogo de volta no dia 17 vai ser em Lucas do Rio Verde, que é uma cidade que tem uma logística bastante complicada para chegar. O Santos já tem uma logística um pouco mais complicada que todo mundo, precisa sair de Santos para ir para São Paulo para pegar o voo. Então, para ir para Lucas do Rio Verde, você tem que ir para Sinop ou para algum outro lugar de avião, depois pegar um ônibus, uma viagem longa, e o Santos vai jogar lá no dia 17, e no final de semana, que é uma quinta-feira, e no domingo tem o clássico contra o São Paulo no Morumbi. Então, na minha avaliação, o Santos tem que tentar, já no dia 9, fazer o resultado nesse primeiro jogo, e daí tentar levar um time alternativo para Lucas do Rio Verde, dar uma chance para o Vitor Bueno, uma chance para o Calabres, que vocês sempre pedem aqui. Então, Guilherme Nunes, que renovou o contrato, a gente deu uma nota ontem no Diário do Peixe, não sei se todos vocês acompanharam. Então, para tentar ir com um time alternativo para Lucas do Rio Verde, acho que essa seria a melhor solução. Uma boa noite para o Antônio José, uma boa noite para o Ivan Mendes, para o Rafa Massucci, para o Gesley Ferreira, de Três Lagoas, para o Evandro Aguiar. Esqueçam, o Santos não vai contratar ninguém. Evandro, vou aproveitar a sua deixa para falar de duas matérias que nós publicamos hoje com exclusividade, em primeira mão, aqui no Diário do Peixe, estão lá na nossa home. Se vocês quiserem acompanhar lá e saberem mais detalhes, todos os clubes de futebol têm que publicar o balanço até o dia 30 de abril, isso é por lei. O Santos já publicou o balanço dele, né? O balanço de 2017. E o balanço de 2017 do Santos aponta uma dívida de mais de 400 milhões de reais. Aponta que o Santos realmente teve um superávit pequeno em 2017, mas a dívida continuou muito grande. E tem uma coisa preocupante lá, que não basta só você fazer o balanço e publicar, né? Você tem que, por lei, você tem que contratar uma empresa de auditoria para ela acompanhar esse balanço. E a empresa de auditoria que acompanhou o balanço do Santos, a gente colocou lá nessas matérias que estão no nosso site hoje. Ela colocou 2 pontos que são muito importantes, ao meu ver. O primeiro deles é que ela diz que o Santos está em uma situação quase de falência. E que ele diz que, assim, que a empresa de auditoria conversou com a nova administração no começo do ano. A nova administração listou 11 medidas que eles vão tomar, e algumas já estão tomando, de fato, para tentar melhorar a situação financeira do Santos. E o relatório da auditoria deixa bem claro, eles escrevem lá, a continuidade da operação deste clube depende do sucesso dessas medidas que a diretoria pretende adotar. Então, assim, eles deixam em dúvida o funcionamento do Santos. É claro que o Santos não vai falir, isso não existe, mas se fosse uma empresa, já teria quebrado há muito tempo. Mas, realmente, esse relatório da auditoria aponta que a situação é bem complicada mesmo. Então, por isso que também não dá para ficar cobrando o jogador, porque o Santos não tem. Eles deixam claro lá que o Santos tem que conseguir receita de alguma forma, porque com as receitas que tem hoje, não vai conseguir se manter. É preocupante o relatório dessa auditoria. Eu acho que nos próximos dias, todo mundo da imprensa vai publicar bastante coisa sobre esse relatório, acho que todo mundo daí vai ter acesso, mas a gente teve acesso a tudo, na verdade,
e daí a gente coloca lá nessa matéria alguns detalhes que chamaram a nossa atenção. Então, o Santos, em 2017, teve 287 milhões de arrecadação. Então, se você vê, a dívida do Santos é 402 milhões. Nem tudo que o Santos ganha em um ano, se o Santos não gastasse nada, não tivesse funcionado, não tivesse nada, em um ano o Santos não conseguiria pagar toda a dívida. Então, assim, é complicado. Desses 287 milhões, 136 milhões foram direitos de TV, 78 com negociações de atletas e 25 com jogos. Então, o Santos precisa melhorar esses números para sair dessa situação pré-falimentar, como a empresa de auditoria colocou. Outro ponto que chamou bastante a nossa atenção é que é o seguinte, você já deve ter ouvido bastante isso, que em dezembro, depois da eleição, depois que o Modesto perdeu a eleição, apareceu uma confissão de dívida com uma empresa de Malta de R$ 1.700.000 em relação a uma suposta intermediação da busca pelo dinheiro do mecanismo de solidariedade da FIFA, no caso Neymar, na transferência Neymar-Barcelona. Acho que todo mundo conhece um pouco a legislação, mas só para deixar claro, de todas as negociações de atletas, 5% do valor total ele vai para um fundo que é chamado de mecanismo de solidariedade, e daí todos os clubes que participaram da formação do atleta têm um percentual desses 5%. Esse percentual é estabelecido dos 12 aos 21 anos, tem uma fórmula para você calcular quanto tempo o jogador ficou no clube, mas enfim, é um negócio meio automático. Então, apareceu uma empresa de Malta que teria feito a intermediação para o Santos receber esses valores, e daí essa auditoria apontou que tem uma confissão de dívida assinada pelo Santos, como a Folha de São Paulo mostrou, foi uma confissão de dívida pedida pelo sobrinho do Modesto Roma, o Moacir Roma, que era assessor especial da presidência, só que a empresa diz que não tem nenhum documento que comprove que essa empresa atuou nessa intermediação dessa obtenção desses 5% que o Santos teria direito da negociação do Neymar. Então, esse já é um caso que está na comissão de sindicância e inquérito do Santos, e logo, logo a gente vai ter notícia, e eu acho que logo, logo vamos ter notícias bombásticas sobre esse tema. Então, mandar um abraço para o Cleomar Paz, para o Michel Ramos, para o Márcio Roberto Ferreira, o Wellington Lima, FC Barcelona está de olho no Rodrigo, mais um que vai por preço de banana, pior de tudo que dinheiro vira fumaça. Wellington, então vamos aproveitar a tua notícia, né? O teu comentário aí. O Jornal Esporte de Barcelona publicou ontem que o Barça está interessado no Rodrigo, está monitorando o Rodrigo, né? Então a gente levantou algumas coisas. Não chegou proposta nada para o Santos, nada para os empresários. O valor da multa rescisória é 50 milhões de euros, hoje daria quase 200 milhões de reais, mas não chegou nada ainda. E daí, só um comentário, a gente tem que tomar muito cautela. A gente aqui no Brasil está acostumado a reclamar da imprensa daqui, né? Mas fizeram um levantamento na última janela do meio do ano passado. Foi um jornalista brasileiro, acho que foi o Marcelo Beckler, que é do Sport Interativo e do Lance, se eu não me engano. Ele fez um levantamento que o Sport colocou que durante toda a janela, todos os meses que antecederam a janela, o Sport colocou 196 jogadores na mira do Barcelona. O Barcelona contratou 4. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas especulações, essas coisas que saem na imprensa lá fora. Que eu acho, é normal o Barcelona estar monitorando o Rodrigo, como deve estar monitorando vários outros jogadores de sub-15, sub-17, sub-20 no futebol brasileiro. Todo mundo sabe que o futebol brasileiro é celeiro de craques, tal, e o Rodrigo é um jogador de destaque. Seria até incompetência de um time como o Barcelona não estar monitorando o Rodrigo. Mas eu acredito que o Barcelona está monitorando o Rodrigo, o Real Madrid está monitorando o Rodrigo, o PSG está monitorando o Rodrigo, o Manchester City está monitorando o Rodrigo. Os principais clubes do mundo devem estar monitorando o Rodrigo. Isso é básico, isso é lição de casa. Daí a ter alguma outra coisa, isso vai uma boa distância aí. Como eu disse, a negociação, a multa dele é de 50 milhões de euros.
vamos esperar. Por enquanto, estavam precisando dar uma capa para chamar atenção lá na Espanha e deram a capa do Rodrigo. Aproveitaram o momento dele, que é muito bom, realmente, né? Mas não passa disso. O Jeff Michelini, boa noite. Essa notícia da dívida do Santos chegar a 400 milhões, falaram até sobre falência. É tão grave assim? É grave sim, Jeff. Entra lá no diariodopeixe.com.br que você vai ver. E eu acredito que nos próximos dias toda a imprensa vai bater muito nesse assunto. Tem um relatório muito grande junto com o balanço, acho que são 37 páginas. Eu fiquei olhando esse relatório hoje o dia inteiro, quase só fiz isso da vida. E tem muita informação ali relevante, muita informação que o torcedor precisa ter acesso mesmo. A gente colocou algumas coisas no diário, como eu já falei aqui um pouquinho antes. Cauê Parisi, boa noite. Foi falado hoje pela Fox que o Flamengo tem interesse em trocar o Diego pelo Gustavo Henrique. Procede isso? Cauê, respeito a Fox, mas não temos essa informação. Eu acho que não deve estar nos planos do Santos hoje negociar o Gustavo Henrique, porque a gente sabe que o Santos vai perder, a gente já disse isso aqui antes, o Santos vai perder o Lucas Veríssimo na janela do meio do ano. O Santos está contando, inclusive, com o dinheiro dessa negociação. Então, não acredito que ele vai liberar o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique, ainda mais liberando pelo Diego, que é um jogador que hoje não tem um valor de revenda. O Gustavo Henrique é um jogador que, se firmando no clube, pode ser vendido ainda bem mais jovem, né? Então, mas assim, respeito a Fox, né? Se você está dizendo o que eles falaram, deixe eles falarem lá e eles vão dar as justificativas depois. Respeito todos eles. Joelson Casimiro, boa noite. É bom ter você para dar notícias para nós. Esses canais de esporte só falam dos outros times, até nojo. Joelson, a proposta do Diário do Peixe foi exatamente essa, desde o seu início, fazer a maior cobertura do Santos e dar atenção que o Santos, a gente acredita que o Santos merece. Esse é o nosso objetivo desde o início, e a gente fica feliz de ouvir um comentário como esse, sinal de que a gente está tentando, aos poucos, cumprir a nossa promessa. Paulo Silva, por que o Santos não joga essa partida do Brasileirão contra o Vasco? Então, Paulo, eu não tenho essa informação, admito. Eu acho que como o Santos teria esse jogo na terça-feira, talvez tenha pedido, e eu acho que partiu da TV também, porque vai ser um jogo de uma segunda-feira à noite, um horário que é nobre para a TV, é um horário da segunda campeã do Sport TV, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, e vai ser o primeiro jogo depois da Copa do Mundo. Acho que eles queriam um jogo bacana, um clássico entre dois grandes clubes estaduais, então acho que essa foi a motivação. Jefferson Santos, eu acho que é uma boa troca do Léo pelo Dodô. Eu também acho que Jefferson, se realmente tiver, eu acho que é uma boa troca. Márcio Roberto Ferreira, a dívida grande que apareceu com a auditoria preocupa demais, preocupa mesmo. Denis Dovaz, verdade a troca do Citadini pelo Dodô, se for vai logo, por aí, Denis, eu tenho um pé atrás se realmente existe essa possibilidade, mas se realmente existir, o Santos não tem que pensar duas vezes. Diego Barbosa, boa noite para você. Renato dos Santos, Gustavo Henrique pelo Diego, a gente acabou de falar. Giovanni Santos, boa noite, bom trabalho de vocês, obrigado, Giovanni. Qual meia está mais perto do Santos, Joelson? Não sei dizer. Tem aí essas três possibilidades, né, que falam, né? Falam do Diego, falam do Ganso e falam do Zelarayan. Felipe Santos, Rodrigo tá indo pro Barça, a gente acabou de comentar. Paulo Silva, interessado no Ganso faz muito tempo, a gente publicou isso faz muito tempo, Paulo. Vai depender muito do Sevilha. Boa noite para o Aldo Ferreira de Assis, 50 anos torcendo pelo Peixe, muito legal, Aldo. Fico feliz de você acompanhar a gente aqui na live. Só para chegar no momento aí, mais ou menos no meio do programa, só para lembrar de vocês, se vocês quiserem receber as nossas notícias por WhatsApp, a gente já está com quase 1.000 torcedores cadastrados. É só mandar um WhatsApp para o número 013 99205 3637. Eu vou repetir, 013 99205 3637. Manda um WhatsApp para a gente com seu nome, sua cidade, e você começa a receber em primeira mão todas as notícias do Diário do Peixe, gratuitamente, tá? Para deixar claro. Se vocês já tivessem, quem já assina esse serviço, quem já faz parte desse serviço, já recebeu uma outra informação que a gente vai dar aqui também. Sacha, mais uma vez, vai desfalcar o Santos, ele está com edema no tornozelo direito, ele nem vai viajar para o Uruguai,
A gente já publicou, o Diário do Peixe publicou em primeira mão na terça-feira que ele estava fora do jogo contra os Estudiantes, e está fora de novo, não vai viajar para o Uruguai. Essa é uma notícia preocupante, porque assim, eu não gosto muito de ficar batendo sempre na mesma tecla, mas hoje a gente tem um problema de comunicação no Santos muito, muito complicado, né? Então, assim, o Santos não passa. O Gabigol, depois que acabou o Campeonato Paulista, o Gabigol revelou que ele tinha jogado algumas partidas no sacrifício porque ele estava com 2 lesões, né? E o Santos não passou isso. Eu não entendo muito qual que é a lógica disso. O Santos tem um problema crônico que todo mundo conhece no departamento médico, então eles ficam sempre com o pé atrás em passar notícias referentes ao departamento médico. Então, por exemplo, o Santos não passa qual que é a situação do Bruno Henrique, não passa, não foi o Santos que passou que o Sacha não vai jogar, não é essa posição oficial. Então, assim, fica tudo muito complicado, e quando você não tem uma informação oficial que é confiável, acaba tendo muito, muito boato. Então, isso só prejudica o andamento do clube. Então, por exemplo, a informação que a gente tem é que é uma lesão simples, mas o que preocupa é que no caso do Sacha, ele já fez 4 cirurgias no mesmo local. Então, assim, seria muito mais fácil o Santos chegar e passar qual que é a posição, qual a situação do Sacha, qual é o prazo estimado para a recuperação, que todos os clubes do futebol normalmente fazem. Assim, se o prazo de recuperação é 1 semana, eles passam 2 semanas, porque daí, se o jogador voltar antes, o departamento médico é lindo e maravilhoso, é o melhor lugar do mundo. Mas nem isso o Santos faz. Então, eu não vejo muito sentido nesse tipo de coisa. A gente tem que ficar um pouco do pé atrás, porque realmente, como eu disse, ele tem um histórico muito ruim nesse tornozelo. Mas dizem que não é, extraoficialmente, que não é um caso muito grave. O Toniel Silva, essa hora seria bom para um desses chineses, um árabe, comprar o Santos. O Toniel, entre os 4 candidatos na última eleição, o único que pensava nessa possibilidade era o Nabil Kasnadar. Ele sonhava com o Santos vendido 49% do Santos, transformar o Santos numa... Na verdade, já existe uma possibilidade jurídica nessa, mas ele queria que o Santos fosse adquirido por um desses grupos aí. Rafa Massucci, Robinho e Santos, que está na reserva do Cruzeiro. Seria um bom nome para o meio do Santos? O que acha? Rafa, eu vou perguntar uma coisa para você. Você lembra que o Robinho já passou pelo Santos? Fernando Henrique, boa noite. O Santos vem jogando bem, mas tem que melhorar. Cadê o meia? Cadê o meia? Não tem o meia, Fernando Henrique, de Bauru, cidade que eu agradeço muito. Vivi 4 anos ali, fazendo faculdade na Unesp. Um abraço a todo mundo aí de Bauru e obrigado pelos parabéns aí, Fernando Henrique. Roberto William Pereira, boa noite. Roseilton Silva, me fala aí se o Ganso vai vir ou não. A gente não sabe, ninguém sabe, não é a gente, assim, nem o Santos sabe, nem o Ganso sabe, o Roseilton. O Toniel Silva, a dívida dos Gambás e dos Urubus são 4 vezes maior que a do Santos. Então, Toniel, o problema não é a dívida em si, o problema é isso que está claro lá no relatório da auditoria, é que o Santos precisa aumentar, melhorar a sua capacidade de conseguir receita. Porque, assim, hoje a gente fez até uma outra nota lá que está no Diário do Peixe, e dizendo que o jogo contra o Estudiantes, a arrecadação que o Santos teve, que foi 254 mil, arrecadação líquida, foi maior que em todos os 5 jogos do Paulista somados. Então, assim, por exemplo, como eu disse, um jogo do Santos que teve 254 mil reais de arrecadação foi superior a todo o Campeonato Paulista nos jogos na Vila Belmiro. O Corinthians joga na Arena com 2 milhões de arrecadação. Ele vai pagar essa Arena, isso uma hora vai pagar, vão dar um jeito de pagar essa Arena, e daí o Corinthians vai ter uma receita 10 vezes maior que a do Santos, na melhor das hipóteses, né? Que, como eu disse aqui, foi 254 mil, o maior público na Vila, a maior renda no ano na Vila, a maior somada que 5 jogos. E o Flamengo é a mesma coisa, o Flamengo joga no Maracanã e tem 1,5 milhão, 2 milhões de arrecadação. Esse é o problema não é a dívida em si, a dívida de todos os clubes, alguns estão entrando num processo de adequação, esse tipo de coisa, a dívida de todos eles é grande. O problema é que o Santos precisa aumentar sua capacidade de arrecadação, e é isso que está nesse documento. E daí que o Pérez fala de primeiro,
enxugar a folha, que foi o que ele fez, de aumentar o sócio-torcedor, aumentar a receita de bilheteria e buscar algumas outras alternativas, porque é isso que o Santos precisa. O Santos precisa aumentar o seu potencial de arrecadação, para daí poder, a um médio e longo prazo, acertar essa dívida. Entendeu? Deu para entender mais ou menos qual que é o raciocínio? Michel Ramos, 10% da dívida só com a compra do Leandro Damião. Exatamente, Michel, as escolhas feitas pelo Santos nos últimos anos que não foram tão boas. Thaís e Nayara, discordo, o Santos jamais vai vender Léo Cittadini a Sampdoria, está quase renovando com o Santos. Ou torcida sem noção. Thaís, essas informações da Sampdoria partiram até do staff do Cittadini, tá? Mas, assim, como eu disse aqui antes, o Cittadini quer ficar e está nessa negociação, e daí aparecem 2 interessados na hora que ele vai renovar, se ele ia ganhar 10, ele vai conseguir 15, 18 do Santos e por aí vai, entendeu? Mais ou menos como funciona? Michel Ramos, Odílio afundou o Santos. Não só o Odílio, Michel, acho que as últimas administrações não foram muito legais com o Santos, não. Márcio Bolognani, o presidente disse num programa esportivo que está bem adiantada a negociação com o Zelarian. Espero que seja verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Márcio, o presidente é meio empolgado, principalmente que quando vai em programa de TV, esse tipo de coisa, ele acaba falando algumas coisas muito na empolgação, né? Você se lembra que ele falou do presente de Natal que chegou em fevereiro? Que mais ele falou do meia? O meia chegar em 10 dias. Ele falou, 10 dias chega o meia. A gente tá esperando esses 10 dias dele. E ele não é por mal, é que ele é empolgadão mesmo. É o jeito de falar no programa, ele fica todo perdido, quer passar algumas coisas ali e acaba se atrapalhando. Lucas Rangel, esquece o 10, joga com 2 volantes de marcação e os 4 atacantes. Não sou muito dessa teoria não, Lucas, admito. Acho que um meio ali vai bem. Rafael Baixada, boa noite. Odílio Rodrigues e Modesto Roma, cadeia nesses pilantras. Graças a Deus o Modesto não foi reeleito. Rafael, é o seguinte, o que a gente espera, nem espero que, assim, nem falo em cadeia. O Santos contratou uma auditoria que é diferente dessa auditoria que auditou o balanço, e nos próximos dias ela deve revelar aí algumas decisões, algumas coisas que eles descobriram no Santos. O que a gente espera é que o Santos não jogue isso, não varra para debaixo do tapete. Que o Santos tome as providências que deveria tomar. E hoje, por legislação, os dirigentes de clube, eles podem arcar com o próprio patrimônio por gestão temerária. Então, assim, se o Modesto e se o Odílio tomaram medidas que complicaram a situação financeira do Santos, como parece que tomaram, que eles arquem com o patrimônio deles, entendeu? É isso que eu espero, isso é o mínimo, na verdade, que eu espero. O Gigio Maier, falei, o Copete joga e Diego vem em troca do Gustavo. Não, o Copete eu sempre defendi aqui também, mas não acredito no Diego na troca pelo Gustavo, não. Boa noite ao Alex Fábio da Silva, o Dudu, que Dudu, Roseilton, que você está dizendo que vem aí? Não sei que Dudu é esse. Dá um toque aí para mim que eu não sei quem é esse Dodô, não. Vamos dar uma boa notícia das nossas categorias de base. Hoje o Sub-13 foi para a final da Copa Ouro, ganhou do Flamengo de Guarulhos por 3-0. Esse time Sub-13 na Copa Ouro, 7 jogos com 7 vitórias, fez 59 gols e sofreu um só. O adversário na final vai ser conhecido domingo, entre 15 de Caraguá e Jabaquara. Aí a gente vai descobrir quem vai jogar contra o Sub-13 do Santos na final desse campeonato. Amanhã todas as categorias de base entram em campo, Sub-15 e Sub-17 jogam pela manhã na Vila, fazem o clássico contra o Jabaquara. Tem uma coisa interessante desses jogos de amanhã, os observadores da seleção brasileira estão visitando aí alguns clubes, acompanhando alguns jogos das categorias de base, e amanhã um dos observadores vai estar no CT Rei Pelé para acompanhar o Sub-15 e o Sub-17. O Sub-17 tem o Lucas Lourenço, que todo mundo pede até uma chance no profissional aqui, que está numa fase espetacular. Tem o artilheiro do campeonato, que também é Lucas Sena, 7 gols. Esse time fez 15 gols nos últimos 2 jogos, então, assim, é uma coisa bacana de se ver. E o Sub-15 tem o Marcos Leonardo, que hoje é talvez o melhor jogador Sub-15 do Brasil. Ele foi o melhor jogador e o artilheiro da Copa Nike, que é a principal competição da categoria.
no começo, na última semana de abril, o Santos foi terceiro colocado. O Marcos Leonardo, hoje, sem medo de errar, talvez seja o melhor jogador sub-15 do Brasil, e mais um menino da Vila aí, mais uma promessa de raio que a gente tem aí para os próximos dias. Bruno Mendes, do Guarani, não vem. A gente nunca disse que viria, viu, Otaniel? Isso também, como eu disse aqui, sempre foi muito papo de empresário. O Guarani sempre falou para a gente que não tinha nada, e não acho que o Bruno Mendes resolveria o problema do Santos. Jurandir Lima, na Flórida, e o caso do Diogo Vitor, realmente é um caso muito triste. Ele foi pego no doping, o Santos está dando todo o suporte para ele. O Santos, imagino que o Santos só vai se posicionar quando tiver a contraprova, ainda não recebeu o resultado da contraprova, mas a gente entra numa discussão muito grave. A gente sabe que o Diogo Vitor tem vários problemas familiares, tem problema na formação dele, e eu acho que talvez o Santos pecou um pouquinho ali de não dar um suporte psicológico para ele, depois que ele apareceu, principalmente, ele apareceu primeiro jogo contra o Corinthians, fez o gol no Clássico, foi comemorar com a galera. Imagina a cabeça de um menino que não tem uma formação muito sólida, não tem uma base familiar muito sólida. Era papel do Santos estar junto ali, acompanhando, né? Vamos esperar essa contraprova. A gente nem quer entrar muito em detalhe de todas as coisas que a gente ouve, porque acho que tem que preservar o menino nesse momento. O Toniel Silva, belo trabalho, eu imagino que é admirador, né, o Toniel? Pareceu administrador do trabalho de vocês. Obrigado aí pelo elogio. Açaí Summer, ficam discutindo que meia vem, se vem, não vem, o fato é que não temos nenhum. Pode vir qualquer um, é exatamente o que eu acho, Açaí. Qualquer um que, nesse nível aí, qualquer um que chegar, tá bom. E o Didio Maier, tem alguém chegando para suprir a camisa 9 e 10 só na janela. Matheus Pereira, essas dívidas do Santos pode fechar as portas. Não vai fechar as portas, mas daí acontece isso que está acontecendo agora, né? Não pode contratar ninguém, não tem condição de contratar ninguém, mandam 300 funcionários embora e enxugam tudo, né? E acho que esse tem que ser talvez um caminho. Não sei se seria o caminho que eu tomaria, mas é um caminho. Dalgimar Rodrigues, parabéns pelo trabalho de vocês. Thaís Nayara, Santos já ofereceu tratamento para o Diogo Vitor, o problema é que o próprio cabeça dura do Diogo Vitor não quis. Mas, Thaís, eu acho que a questão não é oferecer, tá? É obrigar. Uma pessoa com esse histórico que tem, ele não tem a ideia da importância, mas se você dá um contrato longo e um contrato bom para um jogador como esse, que você sabe que tem os problemas, eu acho que é sua obrigação acompanhar, né? Meu pensamento, assim, respeito à opinião de todo mundo. Boa noite para o Paulo Marcondes Silva, e só para encerrar, falar de novo o nosso WhatsApp aqui, 013 99205 3637, 013 99205 3637, manda seu nome e sua cidade, que a gente coloca você no nosso cadastro lá, e você passa a receber em primeira mão as notícias do Diário do Peixe. Antes de completar, só uma coisa que é muito legal hoje, se você queria até convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, que também, você consegue achar lá Diário do Peixe, você pode achar também no nosso Facebook, nosso Twitter hoje. Tem uma matéria muito bacana lá do nosso setorista, o Éder Traschini, que ele levou o Dodô para um bar em Santos para falar um pouquinho sobre séries, sobre filmes, games. O Dodô, todo mundo sabe que ele gosta muito disso, e daí eles tiveram um desafio ali de FIFA, porque o Dodô é viciado também em jogos, tal, levou até o controle dele, e daí eles jogaram um desafio, o nosso repórter saiu no primeiro tempo, virou 2-0 para o nosso repórter contra o Dodô. Eu não vou falar o que aconteceu, mas eu acho que o Éder, nosso repórter, está chorando até agora. Entrem lá no nosso canal no YouTube, que é Diário do Peixe, você consegue achar lá, você vai ver esse vídeo e essa entrevista do Dodô, que ficou bem legal. Ele até revelou que ele quer fazer um tratamento porque ele tem medo de viajar de avião. Ficou um papo bom, bem legal. Boa noite para vocês, bom final de semana. Na segunda-feira tem mais uma live aqui do Diário do Peixe. Um abraço a todos vocês.